Paz do Senhor Jesus, a Ele toda honra, toda glória. E aí, mais uma live hoje, estamos quase encerrando aí, né? O propósito de leitura de 1 João, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu consegui entrar mais cedo. Olha, eu gosto da música, ó. Estou disponível. Oh, Senhor. Lindo esse hino, eu amo esse hino. Eis-me aqui, Senhor, estou disponível. Eis-me aqui, estou disponível. Eu gosto mais desse hino. É uma bênção esse hino. E aí, quem é que está disponível? Quem é que está disponível? Disponível para fazer aquilo que o Senhor nos pediu. O que é que o Senhor nos pediu? Ide por todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não foi? Não foi essa a ordem que o Senhor nos deu? Quem é que está disponível? Eu digo isso para o Senhor todos os dias. Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível, meu coração está disponível, eu estou disponível. Eu estou tentando colocar aqui uma música de fundo, né? Mas tá difícil hoje. Mas mesmo que tudo não esteja colaborando, eis-me aqui. Com música, sem música, não interessa. Eu não vou deixar de fazer essa live, né? Com música ou sem música, com grito ou sem grito, não importa. Deus é quem faz, né? A Ele toda honra, independente da circunstância, Ele é quem vai fazer. Não é sobre o que eu sou capaz de fazer, não é sobre o que você é capaz de fazer, é sobre o que Ele pode fazer através da nossa vida. Então, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disponível para levar a Tua palavra, eu estou disponível para fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E aí, quem é que está disponível? Esteja disponível. Tantas vezes nós estamos aí disponíveis para homens, disponíveis para as coisas do mundo, disponíveis quando liga para a gente e fala, e aí, hoje tem balada, tem bebida de graça, e aí, hoje, né, a gente aceita tantos convites, mas quando é do Senhor, por que tanta resistência, não é? Eu mesma tive tanta resistência para estar aqui hoje falando da palavra do Senhor. Hoje mesmo eu comentei com uma pessoa sobre isso, né? A gente resiste tanto, até que eu entendi que não era sobre mim, porque eu falava para Deus, Senhor, mas eu não dou conta, eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? Mas é eu mesmo, Senhor, me dá confirmação. Fiquei igual o Gideão, pedindo confirmação atrás de confirmação. Deus confirmava e aí mal confirmava a primeira e já estava eu de novo. Senhor, me confirma se é isso mesmo. Senhor, me confirma se é isso mesmo. E o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, sempre me confirmando de alguma maneira que era para mim estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Então não é sobre o que eu posso fazer na sua vida. Não repara no meu jeito de falar, não me repara no meu jeito, não repare nada em mim, porque não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre o que Ele pode fazer na sua vida. E hoje pode ser sim um dia no qual Ele vai transformar a sua vida. Confie, sabe? Não pega nada assim que envolve a palavra do Senhor, que são as coisas do Senhor. Não veja de qualquer jeito, mas veja como uma maneira, como uma possibilidade de transformar a sua vida, né? Ouvindo a palavra do Senhor. Renova a sua fé na palavra do Senhor. Deus é grandioso e Ele pode fazer infinitivamente mais do que possamos imaginar. Se você crê nesta palavra, receba essa palavra no seu coração. Vocês estão me ouvindo? Espero que esteja dando para ouvir. Espero que o áudio esteja bom aí, para que nós possamos levar a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração antes de iniciar.
Senhor nosso Deus, Paizinho querido, Paizinho amado, te agradeço por essa oportunidade, Pai. Te agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando do Senhor, falando do teu amor, falando da tua palavra, Pai. Senhor, desabilita as minhas emoções, Pai. Desabilita, Pai, as minhas palavras carnais, Pai. Habilita, Paizinho, as suas palavras, a tua vontade, Pai. Que sejam as suas palavras e não a minha, Pai. Pois eu nada posso fazer, mas o Senhor pode transformar, Pai. O Senhor pode curar, o Senhor pode trazer renovo, o Senhor pode nos libertar de nós mesmos, Pai. Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade aqui. Eu consagro, Pai, este momento ao Senhor, Pai. Que seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que possamos nos diminuir cada vez mais e que o Senhor cresça cada vez mais, Pai. Ao Senhor, Pai, toda honra, toda glória, Pai. Santo és o Senhor, Pai. Obrigada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu te peço, Pai. É o que nós temos para agradecer, é o que nós temos para te pedir. Tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Paizinho. Então, hoje eu consegui estar aqui mais cedo um pouquinho, né, do que eu de costume. Normalmente eu tô vindo aqui tarde, eu chego, faço as coisas que tenho que fazer em casa e depois eu faço a live. Mas hoje eu quis fazer diferente, né? O Senhor colocou essa vontade de estar aqui um pouquinho mais cedo e eis-me aqui, para juntos falarmos da palavra do Senhor. Sabe? Quando a gente estuda na faculdade, quando a gente está fazendo um curso, quando a gente está aí se preparando para algo na vida... Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, o curso de medicina, por exemplo. Você vai lá e estuda 5, 6 anos para se formar, né? Durante esse procedimento, durante esse estudo, você tem os estágios, né? Você tem ali as oportunidades de estar desenvolvendo aquilo que você aprendeu. E quando você forma, você vai para campo, você vai desenvolver, você vai curar, vai fazer cirurgias, vai diagnosticar, vai fazer tratamento, né? Com base em tudo aquilo que você aprendeu. Na palavra do Senhor também, eu estava refletindo sobre isso que o Senhor trouxe no meu coração hoje. E na palavra do Senhor também do mesmo jeito. Nós não podemos ficar só na leitura, só na leitura, só na leitura. Nós não podemos nos conformar só de ir para a igreja, só de ir para a igreja e ouvir pronto, não. Nós precisamos também colocar em prática tudo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Sabe, é você ler e através do Espírito Santo de Deus, que nos dá entendimento, entender a palavra do Senhor e permitir que sejamos sim transformados a cada dia, transformados e que possamos viver a palavra do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Eu no início, quando eu tive o meu primeiro encontro com o Senhor Jesus, quando eu comecei a conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, não só de ouvir falar, mas quando eu comecei a ter intimidade com Ele, eu me apaixonei tanto, tanto pela pessoa de Jesus, eu me apaixonei tanto por Ele, que eu fiquei assim, desesperada. Eu falava assim para mim mesma, eu preciso levar isso, eu preciso falar sobre Ele, eu preciso, era um anseio desesperador em levar a palavra dEle. Quando eu o conheci, foi um despertar, foi algo muito grandioso. Até que eu entendi, sabe? Eu perdi muito tempo preocupada com isso. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer algo, eu preciso levar a palavra do Senhor. Mas, sabe, quando nós temos assim um encontro com o Senhor, não há nada melhor do que desfrutar da palavra, da presença, da transformação que Ele faz na nossa vida. E eu perdi muito tempo pensando nisso, o que eu faço, como que eu vou fazer, eu preciso transbordar isso, eu preciso levar isso. Mas eu entendi que na caminhada, né, quando você começa a caminhar com o Senhor, nessa caminhada Ele vai te direcionar. Então, a partir do momento que eu conheci Ele, comecei a caminhar com Jesus, com o passar do tempo, depois de um bom tempo, Ele começou a colocar essa vontade, esse desejo no meu coração de estar aqui, trazendo a palavra dEle. E aí essa vontade foi plantada no meu coração, eu tive muita resistência, o Senhor foi trabalhando, até que chegou um momento em que eu me posicionei diante daquela direção que o Senhor tinha me dado. E eu estou aqui fazendo isso. Então, se você tem dúvida de algo, de alguma direção, de algo para fazer para o Senhor, não se preocupe, sabe?
Assim como diz na palavra dele, busque as coisas do Senhor, busque o Senhor de todo o seu coração. E nessa caminhada, ele vai cuidando de todas as outras coisas. Ele vai cuidando da sua vida, do seu emocional, vai cuidando da sua família, da sua vida financeira. Não precisa se preocupar, vai caminhando com ele, que ele vai ajustando todas as coisas. Muitas vezes eu via alguma coisa assim diferente, algo que eu não estava gostando, algo que estava me incomodando. Uma coisa que aos meus olhos parecia ruim, mas que na verdade o Senhor estava trabalhando. E depois que passava eu percebi o agir do Senhor. Eu via que aquilo que mesmo que parecia ser ruim para mim, de alguma maneira cooperou para o meu bem. Então que possamos ter aí esse discernimento, essa paciência em buscar o Senhor e confiar que todas as coisas vão se ajeitando. Confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tenha dúvida, se você o buscar, se você dedicar tempo em oração, na palavra, na presença do Senhor, não tenha dúvida, Ele vai cuidar de todas as outras coisas na sua vida. E hoje nós vamos continuar a leitura aqui, né? Nós vamos começar o capítulo 4 aqui da primeira carta de João, né? Vou fazer a leitura e vou pontuar algumas coisinhas aqui. O espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem o espírito para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Aqui é nessa questão que fala que provar, não quer dizer provar as pessoas, nós não estamos aqui para provar as pessoas, mas nós podemos provar se aquilo que a pessoa está falando vem de Deus. E como é que a gente confirma se alguém está falando com base na vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus? Conhecendo a palavra dele, através do Espírito Santo que nos traz revelação do que vem e do que não vem de Deus. Então, se tem algo que você ouviu, se tem alguma palavra que você tem dúvida, não deixe de pesquisar na palavra do Senhor, na própria palavra do Senhor, ali você vai ter essa confirmação. Porque existem muitas pessoas aí que têm pregado um falso evangelho, têm distorcido, têm pregado muita heresia. Mas aqui na palavra do Senhor diz que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda a discernir o que vem e o que não vem de Deus. Continuando no versículo 2, né? Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. É de Deus, né? E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em você é maior que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui, então, nós encerramos aqui a leitura, né? Lemos de 1 ao 6, ao versículo 6. E eu pontuei algumas coisinhas aqui para a gente discutir a respeito dessa palavra. Lá no versículo 4 diz assim: aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo, né? E o que está em nós que é maior do que o mundo? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que é Deus. Então, se Ele está em nós, é Ele quem nos traz a verdade, é Ele que nos traz a direção, e Ele é maior do que todas as outras coisas. Ele é maior do que os problemas que nós enfrentamos, Ele é maior do que crise financeira, Ele é maior do que crise em casamento, Ele é maior do que vício, Ele é maior do que mentiras, Ele é melhor do que qualquer outra coisa. Ele é maior, Ele é o melhor. Então, Ele habita em nós. Nós precisamos ter essa convicção de que o próprio Deus, né? O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós.
Lá no versículo 5 diz assim: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Aquele que está no mundo, muitas vezes a gente quer ouvir, a gente não entende, né? As pessoas que estão no mundo não entendem o que a gente fala. Por quê? Porque nós somos de Deus. Aqui no versículo 6 vai dizer: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Então, aquele que está no mundo ouve a palavra do Senhor e não entende. Por quê? Lá em 1 Coríntios diz assim, 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, por que o homem lá fora, aquele que está afastado do Senhor, não pode discernir as coisas de Deus? Porque as coisas de Deus, elas são discernidas, elas são entendidas espiritualmente. E aquele que está lá fora, que está no pecado, né, que está desviado do caminho do Senhor, não vai entender. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido, né? Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, consegue discernir as coisas, consegue olhar e ter ali uma visão aberta, uma visão diferenciada, né, do que aquele do mundo. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Achei muito linda essa parte aqui, onde diz que nós temos a mente de Cristo. É buscar, igual eu falei no início, né? Nós precisamos buscar ao Senhor e não ficar só naquilo, sabe? Não é só sobre ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler, entender e aplicar ela na nossa vida. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus, a nossa vida começa a ser transformada. Eu já estive longe do Senhor e eu pensava que eu vivia uma vida boa. Eu pensava que eu tinha uma vida que eu buscava interesses no mundo, né, onde as coisas do mundo me atraíam. Mas quando eu comecei a estar comecei a caminhar com o Senhor Jesus, Ele começou a fazer essa transformação. Ele começou a direcionar, Ele começou a trazer clareza, alegria, renovo. E as coisas velhas ficaram para trás, o passado ficou para trás, as coisas do passado ficou para trás. A velha Lohane ficou para trás, as posturas erradas, os mau comportamentos, a maneira de falar, tudo na gente, quando começamos a caminhar com o Senhor Jesus, é mudado, é transformado. Não tem como começarmos uma vida com o Senhor de um jeito e permanecer do mesmo jeito. Eu vivo nas drogas, eu vivo na promiscuidade, eu vivo... tenho relacionamento extraconjugal, né, fora do meu casamento, e eu conheci Jesus, estou indo para a igreja e continuar do mesmo jeito. Não tem como. Aqui nós lemos lá antes, algo muito importante que eu compartilhei antes. Eu não sei se eu vou achar aqui, mas onde diz aqui que aquele que diz que está no mundo... Aqui, ó, achei. Porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão, né? Tá lá no capítulo 3. Então, se nós falamos que nós caminhamos com Deus, que nós estamos com Deus, mas nós vivemos ainda nas práticas do mundo, roubando, adulterando, vive falando palavrão, vive desejando as coisas do irmão, não ajuda o próximo, não tem amor, então é um mentiroso, né? Não está com Deus, não caminha com Deus. Isso diz aqui na palavra do Senhor. Então nós precisamos clamar, sabe, pela misericórdia do Senhor. Todos os dias eu clamo ao Senhor. Senhor, me ajuda, me liberta de mim, Senhor. Me liberta de mim.
e que o Senhor esteja comigo, me guiando, guardando a minha vida, guardando a minha mente. É lindo poder depender do Senhor, é grandioso poder estar totalmente na dependência do Senhor. Aquele que caminha com o Senhor não peca mais? Não, não é bem assim. Aquele que caminha com o Senhor pode tropeçar, pode cair, mas na hora a gente arrepende, a gente pede perdão, né? Porque o Espírito Santo de Deus nos constrange, nos traz o arrependimento. E aí nós não podemos voltar a cometer sempre o mesmo erro, né? Diferente daqueles que estão no mundo, onde tropeça e aí sente um remorso, né? Diz que não vai fazer isso, mas logo está lá de novo. Essa é a nossa diferença. Então, que possamos buscar ao Senhor a cada dia, buscar mais da presença dEle, buscar por essa mudança, sabe? Muitos buscam o Senhor só no momento de tristeza, só no momento que está precisando de alguma coisa, só no momento de angústia, só no momento de dúvida, só no momento de desespero. Nós precisamos buscar o Senhor em todo o tempo, buscar o renovo dEle, buscar a presença dEle, o amor dEle em todo o tempo, não só nos momentos de dificuldade. E buscando a palavra dEle, lendo a palavra dEle, buscando ao Senhor cada vez mais, nós vamos estar mais próximos dEle. Vamos poder ouvir a voz do Senhor, saber quando Ele está falando, saber quando Ele está dando uma direção, saber quando Ele quer tirar algo, quando Ele quer acrescentar algo. É lindo o mover de Deus, a presença do Senhor, o que Ele pode fazer na nossa vida. Jesus diz, eu estou à porta e bato, né? Quantas vezes o Senhor bateu na minha porta e eu deixei de abrir? Quantas vezes o Senhor enviou alguém até mim, trazendo a palavra do Senhor, e eu rejeitava? Fingia que estava escutando, mas continuava na mesma vida, do mesmo jeito. Quantas vezes o Senhor tem batido na sua porta? Quantos convites, às vezes, para ir para a igreja? Quantas pessoas chegam até nós para falar da palavra do Senhor? E até quando nós vamos continuar rejeitando a palavra, a presença do Senhor? Hoje, não. Hoje eu já tenho um discernimento diferente, porque antes eu estava afastada, mas hoje eu vejo, eu consigo olhar para trás e perceber quantas vezes eu rejeitei o Senhor, quantas vezes eu disse não, quantas vezes eu deixei Ele batendo lá do lado de fora na porta, sem abrir para Ele entrar. Então, se você ainda não abriu a porta para Ele entrar, se você ainda não abriu a porta do seu coração, esse é o momento, essa é uma oportunidade. Não precisa de ter ninguém aí com você, você mesmo diante do Senhor. Pode orar a Ele, pedir perdão por todos os pecados, pedir perdão pelas suas falhas. E o Senhor, Ele vai te perdoar, Ele nos perdoa todos os dias, em todo o tempo. Só precisamos arrepender e confessar os nossos pecados para Ele. E Ele apaga todo o nosso passado, nos dando a cada dia uma oportunidade de poder caminhar com Ele. Sabe, não é vir e falar, o meu problema é esse, o meu problema é esse. Não, não é só isso. Nós precisamos buscar o Senhor pedindo pela misericórdia dEle, pela transformação, pelo renovo da nossa mente, para que nós possamos viver uma vida plena diante do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso e Ele pode fazer infinitivamente mais na nossa vida. Não podemos buscar o Senhor só querendo palavras de bênção, só palavras de prosperidade, só palavras dizendo que a nossa vida financeira vai ser mudada ou que vamos prosperar. Claro, Deus pode nos prosperar, Deus pode transformar todas as áreas da nossa vida. Mas Ele é aquele que sonda o nosso coração, que vê a nossa intenção, e Ele não vai nos dar nada que possa nos afastar dEle. Ele não vai permitir nada que possa nos afastar dEle, que possa nos desviar do caminho dEle. Então, se tem algo que você tem orado, se tem algo que você tem buscado, mas ainda não teve a resposta do Senhor, talvez seja porque não é o momento para você receber isso, ou talvez seja porque não é o melhor para a sua vida. Confie na vontade do Senhor. Confie que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Eu tenho confiado.
Às vezes eu me esperneio, falo, mas não deu certo, reclamo com Deus, mas logo eu vejo que era melhor assim. Precisamos confiar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe a sua vida, né? Hoje nós encerramos não, ainda tem mais uma, deixa eu ver aqui. No capítulo 4 ainda tem Deus é amor, né? Hoje nós falamos sobre o espírito da verdade e o espírito do erro. Aí nós vamos falar na próxima live sobre Deus é o amor. Aí depois nós entramos no capítulo 5 e encerramos essa leitura. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua noite, que possamos ter uma noite abençoada, em paz. Aqueles que não conseguem dormir, que têm enfrentado aí noites em claro, com insônia, preocupado com as coisas da vida. Confie no Senhor, vamos confiar no Senhor, vamos fortalecer a nossa fé, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar essa live. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Paizinho querido, Paizinho amado, por este momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de trazer a Tua palavra. Pai, eu coloco na Tua presença todos aqueles que ouviram, Pai, esta palavra e aqueles que ainda há de ouvir, Pai. Que o Senhor possa levar, Pai, essa palavra àqueles que necessitam, Pai, de ouvi-la. Que essa palavra gere cura, gere transformação, gere renovo, Pai. Aqueles que estão cansados, Pai, que tenham as suas forças revigoradas no Senhor, Pai. Paizinho querido, que o Senhor nos ensine a caminhar por fé. E mesmo que tudo ao nosso redor esteja desmoronando, Pai, mesmo que tudo esteja parecendo dar errado, Pai, que sejamos fortalecidos, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença. Paizinho querido, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez até hoje, Pai. Nós pedimos perdão, Pai, por toda ingratidão que carregamos às vezes no nosso coração. Perdoe por murmurar, perdoe por duvidar, Pai. Temos tanto a te agradecer, Pai, pois o Senhor nos deu a vida, Pai. E o principal, Senhor, o Senhor nos deu a salvação, Pai. O Senhor enviou o Teu Filho, Pai, para que morresse por nós. Mesmo sendo assim, Pai, tão pecadores, Pai, o Senhor fez por nós. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela nossa saúde, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelo nosso alimento, Pai. Te agradecemos pela água que nós temos para beber. Te agradecemos, Pai, pela Tua provisão a cada dia, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, conduzir os nossos passos, Pai. Senhor, como disse nessa palavra, que o Senhor, Pai, através do Espírito Santo, nos dá o discernimento, Pai. Nós te pedimos, Pai, o discernimento espiritual, para que possamos, Pai, olhar e saber, Pai, distinguir o que vem e o que não vem do Senhor, Pai. Que possamos olhar, Pai, e ter revelação, Pai, daquilo que agrada ao Senhor, daquilo que desagrada ao Senhor. E que o Senhor nos fortaleça, Paizinho, para desviar do mau caminho, para desviar das tentações, para suportar, Pai, para ser forte nas tribulações. O Senhor é aquele quem nos capacita, o Senhor é aquele quem nos fortalece. Amém, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Papai, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, amém. Obrigada, Senhor, por este momento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica com Deus e até a próxima live.